Bom dia, irmãos. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Eu estou aqui no chat do YouTube vendo vários de vocês participando. Bom dia a todos vocês que acordaram para, junto conosco, ao vivo, 9h17 da manhã, estudarmos a Palavra de Deus. E eu quero então convidá-lo a, junto comigo, abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós estamos estudando o sermão escatológico de Jesus, aquele sermão onde ele diz o que vai acontecer no fim dos tempos, respondendo a uma pergunta dos seus discípulos, dos seus seguidores. Já de antemão, lembra aos irmãos que a doutrina da escatologia, a doutrina das últimas coisas, ela é uma doutrina muito aberta ao debate. Existem várias possibilidades de interpretação dos textos bíblicos relacionados ao futuro. O Senhor Deus permitiu que fosse assim, talvez para que a gente realmente fosse humilde e reconhecesse que é impossível sabermos tudo, mas ao mesmo tempo para que também fôssemos humildes e estudássemos mais. Afinal de contas, o próprio livro de Apocalipse chama, na verdade, livro da revelação. E se Deus revelou, nós podemos entender a sua revelação. Ela não é enigmática, ela não é escondida, ela é aberta a todos nós, basta a gente estudar bastante. Mateus capítulo 24, então, está tratando do programa profético, para Israel, até o retorno do rei. Quais são as profecias de Deus para Israel, até que o rei retorne e estabeleça o seu reino sobre a terra, assim como os profetas compreendiam no passado, e essa é a visão aqui que nós temos, uma visão futurística das profecias, quando elas ainda irão se cumprir no futuro, sobretudo as profecias de Apocalipse. Tudo aquilo que dá para ser entendido de modo literal, nós entendemos de modo literal, e é isso que nós estamos explicando aqui para os irmãos. Nós já vimos juntos aqui a questão da tribulação, que vai de Mateus capítulo 24, versículos de 4 a 14. Jesus então falando do princípio das dores, que seria um período de guerra contra os cristãos, porque pessoas vão se converter nesse período, um período de declínio moral e social, onde o amor sumiria praticamente da face da terra, e as pessoas elas buscariam cada um o seu próprio interesse, e também um período alcançado pelo Evangelho, onde Deus levantaria aí pessoas, sobretudo 144 mil jovens judeus, para pregar o Evangelho sobre toda a terra. E na semana passada nós começamos a ver um período que na verdade, Jesus intitula de grande tribulação. E nós começamos a ver este período, que vai do versículo 15 até o versículo 28, um pouquinho depois também, de Mateus capítulo 24. Mas a gente só ficou no versículo 15 semana passada. Hoje eu espero que a gente vá além do versículo 16, tá bom? Nós vimos na semana passada, então, no versículo 15, eu quero pedir que você leia comigo de novo, sobre o abominável da desolação. Mateus 24, 15, diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, em algumas versões diz o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então nós já explicamos totalmente esse texto aqui, esgotamos aí todas as possibilidades de compreensão do que o profeta Daniel falou. Se você não assistiu, se você perdeu, eu convido você depois a assistir essa aula da semana passada no nosso canal do YouTube, para que você compreenda melhor o que Jesus quer que você compreenda aqui no versículo 15. E nós estamos entendendo então e vendo um quadro geral da escatologia futura, aquelas questões que ainda vão acontecer. Hoje nós nos encontramos aí na sua tela no que nós chamamos de Era da Igreja. Nós estamos aqui. O próximo evento escatológico, nós cremos que será o arrebatamento da igreja. Não quando Jesus volta, mas quando a igreja é levada à presença dele, marcando então assim um princípio de futuro apocalíptico para a humanidade. Então a igreja será levada até a presença do Senhor, e lá no céu a igreja passará por dois eventos bíblicos: o tribunal de Cristo, quando cada cristão prestará contas de como viveu a sua vida diante de Cristo aqui na terra, e as bodas do Cordeiro, narradas ali em Apocalipse 19, o casamento de Cristo com a sua igreja, a união de Cristo com a sua igreja, quando Jesus voltará a celebrar a ceia do Senhor, comendo, bebendo, junto com a gente, uma grande festa de celebração. Aqui na terra,
Enquanto isso, depois que a igreja for arrebatada aqui na terra, a ira de Deus começará a ser derramada, a santa ira de Deus começará a ser derramada sobre toda a humanidade. E nós vemos isso por meio de 3 séries de juízos de Deus. As séries de juízo dos selos, que nós também já vimos aqui na nossa primeira aula de Mateus 24, há 2 semanas atrás. A série de juízos das trombetas e das taças. E o anticristo surgirá aqui na terra, que foi o que nós vimos semana passada, neste período que nós chamamos de tribulação. Se você olhar aí na sua tela, a palavra tribulação ela tem um risquinho no meio. Por quê? Porque segundo vimos na semana passada, a tribulação ela durará 7 anos. E nesse período de 7 anos, ele é dividido em 2 partes, em 3 anos e meio de tribulação, algo pesaroso, mas porém ainda leve, e os últimos 3 anos e meio, que a Bíblia chama de grande tribulação, que é onde nós vamos entrar hoje. Neste período aqui, profetizado por Daniel, que Jesus explicou para nós na semana passada. Então, os últimos 3 anos e meio da tribulação aqui na terra, eles serão extremamente pesados e difíceis, e nós vamos entrar aqui então hoje, 7 anos de tribulação, segundo Daniel. Nós já vimos os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Quando? Dos versículos 4 a 14. Agora nós vamos entrar nos últimos 3 anos e meio da tribulação. Dos versículos 15 até 28 em diante. Bom, só para resumir e finalizar o quadro aqui, no final da tribulação, Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo retornará. Nós vamos ver isso ainda nas próximas semanas, o retorno de Cristo, porque ele diz isso aqui em Mateus 24, então nós vamos entrar. E aí estabelecerá o seu reino sobre a terra, um reino que durará aí 1000 anos sobre a terra, e no final deste período haverá aquilo que a Bíblia chama, a Apocalipse, no final do livro, o grande trono branco, onde todos os seres humanos de todas as eras estarão diante de Deus. Muitos serão lançados no lago de fogo do inferno, e muitos entrarão no que a Bíblia chama de um novo céu e uma nova terra, começando assim o fim. E o fim na Bíblia, como eu sempre enfatizo, é o começo de todas as coisas. Porque Apocalipse 22 não é o ponto final. Apocalipse 22 é reticências, é a continuidade daquilo que a gente ainda não sabe muito bem como será, mas que durará para sempre. Então, só lembrando com vocês aí, nós estamos analisando aqui em Mateus 24, este período que está na sua tela, a tribulação. Estes 7 anos profetizados por Daniel. Aqui na terra passará 7 anos, desde que o anticristo surgir, iniciar um tratado de paz, todos os selos, as taças, os cálices, as trombetas da ira de Deus forem derramadas, até que Jesus volte, 7 anos vão se passar. E aí sim, dá para a gente ver muitos sinais da volta de Jesus Cristo, e é isso que nós estamos olhando então hoje. 3 textos falam desse período. Daniel 9, nós esgotamos Daniel 9 na semana passada. Mateus 24, nós estamos estudando esse texto. E Apocalipse, capítulo 6 até capítulo 19, falam também deste período da tribulação. Só um detalhe para você. Em Apocalipse, capítulo 6 até capítulo 19, quando ele fala deste período da tribulação, você precisa perceber, e você vai perceber quando você estiver lendo na sua casa, que ora ele está falando da tribulação aqui na terra, ou grande tribulação aqui na terra, ora ele está falando deste período lá no céu, o que os santos estarão fazendo lá, como eu disse, por exemplo, as bodas do Cordeiro. Então, ora ele trabalha coisas que estarão acontecendo no céu, ora ele trabalha coisas que estão acontecendo aqui na terra. Bom, mas tudo isso, irmãos, eu tenho vários textos onde eu explico isso detalhadamente num canal particular do YouTube, com o meu nome. Então você pode entrar lá, www.youtube.com/paolofreitas, você vai entrar aí no canal, tem vários vídeos explicando detalhadamente cada um destes episódios que estão aí na sua tela sobre esse quadro geral da escatologia futura, tá bom? Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos ver Mateus capítulo 24, versículos de 16 até 28. Nós veremos as características da grande tribulação segundo Jesus. As características da grande tribulação segundo Jesus. Os acontecimentos da grande tribulação, irmãos, como eu acabei de falar, eles não são narrados só em Mateus 24. Eles também aparecem um pouco em Daniel,
e sobretudo em Apocalipse, capítulo 6, na verdade da grande tribulação, capítulo 7 até o capítulo 19. E o foco aqui em Mateus, que nós vamos ver hoje, é mostrar esse período da grande tribulação sobre os judeus. Ele está aqui, como eu disse no início, mostrando a escatologia para o povo de Israel. Em Apocalipse, ele mostra o quadro geral sobre toda a terra, o que vai acontecer em toda a terra, tá bom? Então, antes de nós entrarmos aqui em Mateus, eu quero convidar você a abrir lá em Apocalipse. Eu quero ver com você, resumidamente, só um pouquinho do que vai estar acontecendo sobre toda a terra neste período de grande tribulação. Nós já vimos o período da tribulação, nós já vimos o quão difícil, pesaroso e assustador vai ser. Nós vimos isso há 2 semanas atrás. Mas agora a gente vai ver um pouquinho da grande tribulação. Abre em Apocalipse capítulo 8 comigo, por gentileza. Apocalipse capítulo 8. Nós vimos, há 2 semanas atrás, os juízos dos selos. Quando os selos de Deus forem abertos, derramando séries de juízo de Deus, aqueles cavalos, as suas cores, o que eles representam, morte, fome, guerra, destruição, perseguição. Pois bem, agora em Apocalipse 8, nós começamos a ver um pouco do juízo de Deus neste período que Jesus chama de grande tribulação. Aqui em Apocalipse, então, nós vamos ver o juízo de Deus sobre toda a terra. Não somente sobre Israel, como Mateus 24. Mateus 24, a grande tribulação para os judeus. Apocalipse 8, a tribulação, a grande tribulação sobre toda a terra. Então, só alguns detalhes com você aí. Por exemplo, nós vamos ver então Apocalipse capítulo 8, capítulo 9. Eu vou falar aqui bem rapidão, tá bom? Olha só, Apocalipse 8, versículo 1. Quando ele abriu o 7º selo, o 7º selo é o último selo. Cada um dessas séries de juízo de Deus, selos, trombetas e taças, são divididos em 7 ciclos. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O último selo começa uma nova série de juízos de Deus. Quando ele abriu o 7º selo, o que aconteceu? Houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. E aí vem aquelas piadas tolas, né, de que não vai ter mulher no céu porque houve silêncio de cerca de meia hora, blá, blá, blá. Isso não é verdade, isso é uma bobagem, isso é uma palhaçada. Vai ter mulher no céu sim, muito mais do que homem, tá bom? Porque tem muito mais mulher crente do que homem crente. Eu vou só pedir uma ajuda para você, Renato, por favor. Se você puder conectar aqui para mim, que vai desligar, cara. Eu não sei o que está acontecendo. Tá pegando. Agora foi. Agora não. Olha o contato. Tem como você inverter ali? Por no outro? Foi, obrigado. Foi. Desculpa, gente, senão vai desligar aqui. Me perdoe. Foi, obrigado, obrigado. Bom, houve silêncio por cerca de meia hora. Por que ele está falando aqui silêncio de cerca de meia hora? Apocalipse 8:1. Porque você imagina o que vai acontecer na sequência e todo mundo lá no céu sabendo o que vai acontecer aqui. Lá no céu você tem anjos, você tem toda a igreja que foi arrebatada, você tem pessoas que já foram mortas durante a tribulação porque foram perseguidas aqui na terra, você tem milhares de pessoas no céu. E quando um novo ciclo de justiça, de ira de Deus começa a ser derramada sobre a terra, as pessoas no céu ficam em estado de choque, elas ficam assustadas, elas ficam boquiabertas com o que vai acontecer. Muitas ficam extremamente assustadas com o que vai acontecer aqui na terra. Mas o que vai acontecer aqui na terra? Olha, por exemplo, o versículo 7, quando ele começa então, capítulo 8 de Apocalipse, a derramar a sua ira por meio das trombetas. Versículo 6, Apocalipse 8. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E cada vez que um anjo toca uma trombeta, alguma coisa acontece na terra. A ira de Deus é derramada sobre a terra de algum modo. Versículo 7.
o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O que vai acontecer aqui na primeira trombeta? Destruição de 1/3 da vegetação da terra. Agora, você pode ser uma pessoa que não liga muito para essas questões naturalistas, né? Mas nós dependemos da natureza. 1/3 da vegetação da terra sendo destruída vai dificultar a produção de oxigênio, vai fazer com que você respire com maior dificuldade. Eu sei o que é ter asma, eu sei o que é ter falta de ar, é horrível. Vai fazer com que falte alimentos, já estava faltando, vai faltar mais ainda. Olha agora o versículo 8 e 9, a segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar se transformou em sangue, morreu 1/3 das criaturas marinhas, foi destruído 1/3 das embarcações, destruição de 1/3 de toda a vida marinha, como que um grande cometa caindo no mar, destruindo 1/3 da vida marinha. Agora, você já viu peixe morto? Você já viu como um monte de peixe morto junto fede? Você imagine 1/3 de toda a vida marinha morrendo ao mesmo tempo. Imagine o fedor que vai tomar conta da terra. Depois ele vai continuar, versículos 10 e 11. Eu estou aqui só resumindo, tá? O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios, das fontes. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, agora a água potável da terra. 1/3 da água potável da terra vai ser contaminada. Já estava faltando água, do pouco que tem, agora 1/3 vai ficar imprópria para consumo. As pessoas estarão sofrendo cada vez mais. O quarto anjo, versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, e 1/3 da lua, e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite, trevas. O sol e a lua vão diminuir a sua intensidade. O sol e a lua vão fazer com que o planeta se torne mais escuro. Imagine a quantidade de medo que isso vai causar nas pessoas. E nós precisamos do sol e da lua para o equilíbrio da nossa natureza. Deus fez todas as coisas perfeitas. O quinto, versículo 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Por enquanto só foram 4, faltam 3 ainda para dar 7. Então, um lamento, os anjos vão lamentar e chorar no céu pelo que virá, pelas últimas 3 trombetas que serão tocadas. Mas eu quero ver com você só mais 2 dessas trombetas, a última eu não vou ver hoje. Olha o que ele vai dizer aqui no capítulo 9, versículos de 1 a 12. Ele vai mostrar que Deus vai abrir o inferno e bestas sairão para atormentar os homens. Bestas sairão para atormentar a humanidade. Os homens irão ver demônios como que gafanhotos, como que parecendo escorpião, uma mistura de gafanhoto com escorpião, algo parecido com o que aconteceu nas pragas do Egito, mas muito pior, muito mais intenso, porque o capítulo diz para nós aqui que os homens vão querer morrer. Os homens vão tentar morrer de tanto medo, de tanta tormenta que estes animais, essas bestas vão causar, mas eles não vão conseguir morrer. Por 3 meses Deus vai impedir que qualquer ser humano morra. Olha o versículo 5 e 6 do capítulo 9. Não lhes foi dado poder para matá-los, para matar a humanidade, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Eu falei 3, perdão, 5 meses. A agonia que eles sofreram era como uma picada de escorpião. Toda vez que um desses animais, essas bestas feras atacava, era como que uma picada de escorpião. Alguns irmãos aqui da igreja já foram picados por escorpião, sabem como eles agonizam de dor. Olha agora, ele vai continuar. Naqueles dias, versículo 6, os homens vão buscar a morte, mas não vão encontrá-la. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Durante 5 meses, Deus vai impedir que o ser humano morra, para que ele seja atormentado por estes demônios. Agora, uma coisa muito importante, o texto aqui, se você ler dos versículos 1 a 12, vai dizer que eles não vão atormentar aqueles que têm o selo de Deus, a marca de Deus. Os cristãos não serão atormentados por eles, assim como foi no Egito. Assim como foi no Egito, isso vai se repetir aqui agora, no fim dos tempos. Mas, ele vai continuar e vai mostrar agora
versículos de 9 a 13, versículos de 3 a 21, perdão, do capítulo 9 aqui de Apocalipse. Ele vai mostrar que 1/3 da humanidade, depois desses 5 meses, destes demônios atormentando a humanidade, depois desses 5 meses, 1/3 da humanidade vai morrer por meio de fogo, fumaça e enxofre. Uma chuva de fogo cairá do céu e vai consumir 1/3 da vida humana, que já havia sido diminuída significativamente no período da tribulação, e agora vai diminuir mais ainda. Mas tudo isso é interessante, porque se você olhar no capítulo 9, versículo 20 e 21, vai dizer, olha comigo, capítulo 9, versículo 20, o restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas más obras. Eles não pararam de adorar os demônios, de adorar ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, ídolos que não podem se ver, nem ouvir, ídolos que não podem ver, ouvir e andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, também não se arrependeram das suas feitiçarias, também não se arrependeram das suas imoralidades sexuais, também não se arrependeram dos seus roubos. Deus estará castigando toda a humanidade que não se voltou a Ele por meio de Cristo, de um modo nunca antes visto, e a humanidade não se arrependerá, a humanidade não se curvará diante de Deus. Então, isso aqui é um pouquinho do que vai estar acontecendo sobre toda a terra, nesse período da grande tribulação. Não é tudo. Isso aqui é um detalhe, algumas coisas que estarão acontecendo. Vai ter mais coisas, a gente vê isso depois. Isso aqui é o foco de Deus sobre toda a humanidade, sobre toda a maldade humana. É o período do juízo, da ira de Deus, aquilo que os profetas chamaram do dia do Senhor. Um dia de juízo, um dia de terror, um período de juízo, um período de terror, mas como a gente vai ver também, um período de alívio e salvação para todo aquele que crê no Senhor. Quero convidar você aqui a voltar lá em Mateus agora, capítulo 24. Vamos ver o que Jesus vai dizer deste período sobre os judeus, porque a gente está estudando Mateus 24, tá bom? Eu só quero mostrar para você que nem tudo que está aqui em Mateus 24 é tudo que vai acontecer. Jesus tem um foco aqui. Jesus ele tem um foco sobre os judeus. O restante da Bíblia fala deste período para toda a terra, tá bom? Este período aqui que Jesus chama de grande tribulação. Bom, nós já vimos aqui então, nós vamos ver agora as características da grande tribulação. Nós já vimos o versículo 15, quando ele diz assim, como que vai começar esse período da grande tribulação? Ele vai começar quando o anticristo entrar no templo em Jerusalém, que não existe hoje, vai ser reconstruído em algum momento da história. Quando este anticristo entrar no templo e profanar o templo, se assentar, entrar no Santo dos Santos e disser, eu sou Deus, me adorem. Quando isso acontecer, os judeus vão ver isso e vão entender, ele não é o Messias prometido, ele é o anticristo, ele não é Deus, ele está profanando o templo, o Messias jamais faria isso e Jesus também nunca fez isso, ele sempre apontava a adoração para Deus, nunca queria ser adorado. Deus vai fazer com que ele seja adorado, mas ele não buscava autoadoração. Então o anticristo, quando ele buscar adoração para si, quando ele profanar o templo, tem-se início a segunda metade da tribulação, aquilo que o próprio Senhor Jesus vai denominar aqui de grande tribulação. Quando vocês virem, judeus, isso acontecendo, saibam que agora a coisa vai ficar feia. Bom, o que vai acontecer então neste período? 3 características desse período, segundo Jesus aqui em Mateus 24. Primeira das características, um sofrimento inigualável, um sofrimento nunca antes visto. E se você prestou atenção em tudo que eu falei até agora, na Apocalipse 8 e 9, você já vai ver que realmente nunca aconteceu isso. Imagine as pessoas buscarem a morte, tentarem se matar e não conseguir, porque não aguentam mais ser atormentadas por estes demônios que virão do inferno para atormentar a terra. Somente os crentes não serão atormentados por eles. Imagine o fedor da terra, a escuridão da terra, a falta de alimento, a falta de água, a tormenta que vai ser viver nesse planeta. O medo e as pessoas sendo egoístas, cada um buscando o seu próprio interesse. Pois bem, um sofrimento inigualável, mas também um sofrimento inigualável para os judeus. Olha o versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto.
como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá depois desse dia. Quando vocês virem o anticristo chegando e profanando o templo, Jesus vai dizer: não vai mais ter tempo para vocês pensarem, fujam. O conselho de Jesus para o judeu é: fuja, fuja para os montes. Versículo 16. É interessante que na Bíblia, os montes, eles sempre aparecem como um lugar de refúgio para as calamidades. Agora, não é fácil você subir uma montanha. E o conselho de Jesus é: se escondam nas montanhas, porque o anticristo vai caçar os judeus. O anticristo vai caçar os cristãos que se converterem na tribulação. O anticristo vai caçar vocês. Isso aqui denota para nós uma situação de urgência. É interessante que ele vai citar no versículo 17: quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Ele não está falando aqui do pessoal que faz festa na laje hoje em dia. E as pessoas que estão lá consertando a antena no telhado também. Do que ele está falando aqui? Nos dias do Novo Testamento, as casas, elas não tinham telhados igual as nossas casas possuem. Elas eram feitas, elas possuíam uma laje reta, onde as pessoas tinham um espaço de convivência. A laje das casas é onde o judeu ia depois do almoço, à tarde, para sentar, para bater um papo, para ter um tempo de relacionamento com os seus amigos, com os seus familiares. E essas lajes, elas tinham entrada, elas tinham acesso por parte externa, não tinha uma escadinha dentro da casa que subia para a laje. Elas ficavam do lado de fora, as escadas. Então, praticamente todas as casas dos judeus possuíam essa laje, o telhado delas. Os judeus gostavam de, no fim do dia, ir lá para a laje e ficar batendo papo sobre como foi o seu dia, o que aconteceu, a conversar, ter um tempo em família. Era o espaço de convivência. É o que nós temos hoje como a sala de estar. Então, o espaço de convivência ficava no telhado. E Jesus está dizendo: se o anticristo se assentar no templo e vocês estiverem tendo um tempo de lazer, fujam, corram, saiam, não entrem em casa, nem para pegar nada. Fujam, porque a coisa vai ficar feia para vocês. Não parem para pegar nada. Ele vai querer matar todos os judeus. Versículo 18. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Entenda que ele está falando para uma sociedade agrária aqui. Uma sociedade pastoril. O que ele está dizendo é: quando vocês souberem que o anticristo surgiu, fujam, não volta para casa para buscar suas coisas. Um pastor não levava o seu manto para o campo, porque ia estragar o manto, a sua roupa chique. Então, foge, não pega nada, escape enquanto é tempo. Versículo 19. Imagine como vai ser difícil para as grávidas esse período. Imagine uma mulher grávida tendo que fugir para o monte. Como ele diz, o conselho de Jesus: fujam para os montes. Imagine uma grávida subir uma montanha, uma mulher que estava amamentando. E se isso acontecer no inverno, então, como ele coloca aqui? Os montes já são mais altos e já são mais frios. No inverno, mais frios ainda. E o que ele está dizendo é: que dó que eu tenho de vocês nesse momento. Pena que agora vocês não se voltam para mim, vocês vão ter que passar por tudo isso. Os montes são muito frios no inverno. Nos montes, não necessariamente você tem alimento sobrando. Então as pessoas, elas vão sofrer de qualquer modo. E é interessante aqui que no versículo 20 ele diz assim: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, porque os montes ficam mais frios no inverno. É difícil você ficar escondido num lugar sem preparo algum. Você não vai ter tempo para ficar comprando coisa para se agasalhar, barraquinha de camping. E nem para que aconteça no dia de sábado. Por que ele está falando do sábado aqui? Porque o foco é o povo judeu, não é a gente. O foco é o judeu. Nos dias da tribulação, nós já vimos isso semanas passadas, a adoração no templo, ela vai ser restabelecida. Os rituais judaicos, eles vão voltar a ser praticados. Muitos judeus ainda não se converteram a Jesus. Os 144 mil, sim, estão pregando por aí, mas nem todo judeu se converteu. A religião judaica vai voltar a ser instituída e eles adoram a Deus no dia de sábado. E o judeu fariseu vai dizer que você não pode andar mais de 1000 passos em dia de sábado. E Jesus está aqui dizendo: que pena que eu tenho de vocês se isso acontecer no sábado, porque vocês não entendem a escritura ainda. Vocês vão ficar limitados aos seus 1000 passos e vocês vão ser perseguidos e mortos. Então orem para que isso não aconteça num dia de sábado.
vai voltar a ter um revigoramento da lei judaica. Não que Deus aprove isso, mas que eles vão praticar isso. E Jesus já está alertando eles. E qual que é o motivo então da urgência? Versículo 21. Haverá na terra grande tribulação, como nunca houve desde o princípio, nem há e nem jamais haverá. Então tudo que a gente vê hoje, todas as calamidades que a gente vê hoje na terra, não se comparam com o período do fim dos tempos, do dia do Senhor, a grande tribulação. Nada do que a gente viu até agora se compara. E a gente, como humanidade, já passou por várias desgraças, várias calamidades, mas elas não se comparam com o grande e terrível dia do Senhor. Esse texto aqui, versículo 21, está evocando, Jesus está trazendo à sua memória, a memória do judeu, um texto bem conhecido do judeu, que talvez para mim e para você passe despercebido. Mas ele está citando aqui Daniel. Jesus está o tempo todo com Daniel na sua cabeça. E agora ele está citando Daniel capítulo 12, versículo 1. Está na tela aí para você, que diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve, desde o início das nações e até então. Ele está falando aqui do tempo do fim, quando haverá um tempo de angústia sobre a terra e sobre os judeus. Então, novamente, irmãos, apesar de Mateus focar, aqui Mateus está focando nos judeus, a grande tribulação não é só para os judeus, é para toda a humanidade. Vai abranger toda a terra. Mateus está falando somente para os judeus. Ah, judeu, você com o seu sábado. Ah, judeu, fuja para o monte. Ah, judeu, quando você vir o abominável da desolação lá no templo, que o profeta Daniel disse. Então o judeu está entendendo tudo isso daqui. Agora vai estar acontecendo coisas sobre toda a terra. Desolações e desgraças sobre toda a terra. Quero pedir para que você abra um outro texto comigo, para que a gente veja as desolações do período da grande tribulação sobre toda a terra. Abra comigo em Isaías, capítulo 24. Outros profetas profetizaram acerca deste período do fim. Isaías, capítulo 24. Isaías, capítulo 24, está falando deste período do fim. Do período que nós estamos aqui chamando da grande tribulação, quando a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Só que ele vai descrever aqui, não só para o povo judeu. Entenda que Isaías era um profeta para Israel. Mas ele vai descrever esse período aqui, olha comigo o versículo 1. Vejam, Isaías 24, vejam, o Senhor vai arrasar a terra, vai devastá-la, vai arruinar a sua superfície e espalhar os seus habitantes. Olha os termos que Isaías usa aqui para o fim dos tempos. Arrasar a terra, devastar a terra, arruinar a terra, não só a Palestina, mas toda a terra, fazendo com que todos os habitantes da terra sofram nas mãos do anticristo, mas sofram também diante das trombetas da ira de Deus sendo derramada, sobretudo porque os homens não se arrependeram, sobretudo porque os homens não abrem mão das suas práticas más e da sua idolatria. Por isso que o Senhor trará juízo, porque o homem não se arrepende. Versículo 4, de Isaías 24, a terra seca, se murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes. O problema da terra é a humanidade. O problema da terra é o homem pecador. Ela está contaminada por causa dos seus habitantes, que violam os decretos de Deus, que desobedecem às leis de Deus, que quebram a aliança eterna com Deus. Por isso, a maldição consome a terra toda. O seu povo é culpado, por isso os seus habitantes da terra, são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos deles. Olha o versículo 21 de Isaías 24. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus, os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada,
o sol ficará envergonhado. E essa expressão da lua e do sol ficando humilhado e envergonhado, a gente vai tratar melhor disso semana que vem. Mas a Bíblia fala muito sobre isso no fim dos tempos. Pois o Senhor dos exércitos, versículo 23, reinará no monte Sião, na cidade de Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Que líderes? Dos líderes humanos da terra. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele reinará a partir da cidade de Jerusalém. Ele voltará para estabelecer o seu reino. É disso que ele está falando aqui. É disso que nós estamos falando aqui. Jesus Cristo, quando ele voltar, depois desse período de desgraça sobre a terra, depois que o anticristo se levantar para destruir a humanidade, que não se voltar para ele, que não assumir a sua marca, que não segui-lo e adorá-lo, o Senhor Jesus voltará e reinará a partir da cidade de Jerusalém, na frente dos líderes dessa terra que estarão diante dele. Meus irmãos, vai ser um período de sofrimento inigualável. Mas também vai ser, irmãos, um período de graça. Um período de graça atenuante sobre a terra. E graça atenuante aqui, meus irmãos, a palavra atenuante, vocês que são aí da área do direito, vocês sabem que a palavra atenuante ela está relacionada com a diminuição da punição de um réu. A pessoa merece ser punida, mas vai ter a sua pena diminuída. Então, quando eu falo de graça atenuante, é uma graça que a gente realmente não merece, mas a punição para alguns vai ser diminuída. Quem são estes alguns? Olhe comigo Mateus agora, volta lá para Mateus capítulo 24, versículo 22. Mateus capítulo 24, versículo 22. Se aqueles dias, esses dias da grande tribulação que ainda virão, não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O que significa aqui dizer que os dias serão abreviados? Significa dizer que Deus já estabeleceu um limite de tempo. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? Você que está acompanhando essas aulas já precisa ter decorado. Vai durar 3 anos e meio, metade de 7 anos. Então Deus já estabeleceu o tempo que vai durar a grande tribulação. 3 anos e meio. Se Deus não estivesse estabelecido um período para durar a grande tribulação, ninguém sobreviveria, dado os castigos de Deus vindo do céu, dada a perseguição do anticristo vinda da terra. 2 focos de perseguição: a ira de Deus vinda do céu e as desgraças promovidas pelo anticristo na terra. Mas Deus age com compaixão. A sua justiça e a sua ira não se desassociam do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. Deus, com a sua graça, sustenta os seus fiéis. Deus, com a sua graça, nos lembra que é possível encontrar salvação, mesmo em meio às maiores desgraças da vida. E para aqueles que estiverem vivos nos dias da tribulação, sendo perseguidos pelo anticristo, muitos irão morrer, mas esses estarão indo diretamente para o céu, na presença do Cordeiro de Deus, como a gente vê em Apocalipse 6 e 7. Ainda assim, os dias aqui na terra, eles têm tempo determinado. Deus não vai deixar o anticristo fazer tudo o que ele quer, e a ira de Deus tem tempo para começar e tem tempo para terminar de ser derramada sobre a terra. E isso mostra para nós como Deus é bom, porque quando ele nos pune, ele não nos pune como um pai rancoroso, ele nos pune como um pai amoroso, que pune por merecimento, mas age com justiça, com afeto e com amor. Toda vez que eu disciplino as minhas filhas por algum pecado que elas cometeram e elas não se arrependeram de pronto, mas eu preciso ajudá-las e levá-las ao arrependimento e mostrar para elas a gravidade do que elas fizeram. Ou seja, toda vez que eu bato na bunda delas com uma varinha, elas são muito queridas, eu amo muito as minhas filhas. Eu faço isso com dor no coração, mas eu faço isso porque é importante para que elas se arrependam nos seus pecados. Elas precisam entender que o pecado requer punição, pecado traz sofrimento. E a disciplina é para que elas abram os seus olhos para entender a gravidade do pecado. Toda vez que eu disciplino elas com a varinha, eu faço isso, sabe como? Não chutando elas, sua bandida, vem aqui, não é assim que eu faço. Eu abraço elas, eu disciplino elas no bumbum, e eu deixo elas ficarem abraçadas comigo o tempo que elas precisarem, depois que eu bati no bumbum delas, até elas se acalmarem.
depois eu oro com elas, algumas vezes eu choro junto com elas, a gente dá um beijinho nelas, faz carinho nelas e diz, filha, por favor, reconheça que o pecado é grave, eu faço isso porque eu te amo. Deus é igual. Deus, quando Ele disciplina como um bom pai, que ama os seus filhos, Agora, a suavidade, a graça atenuante, vai ser para os filhos. Porque para quem não é filho, eles vão tentar se matar, mas não vão conseguir. Porque Deus quer que eles continuem sofrendo, até reconhecer que o seu pecado é grave, que a sua idolatria é má e os afasta de Deus. É interessante porque aqui esse texto está de novo trazendo Daniel 12:1 à memória. Olha o que diz a segunda parte de Daniel 12:1. Naquela ocasião, na ocasião do grande sofrimento que virá sobre a terra, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. O sofrimento não será para todos, de modo igual. Para os filhos de Deus haverá libertação, haverá salvação, mesmo em meio à tribulação. O período então, irmãos, aqui, versículo 22, está mostrando para nós que é um período que já tem prazo determinado de duração, 3 anos e meio, por 2 motivos. Primeiro, que se ele não fizesse isso, ninguém seria salvo, ninguém sobreviveria. Todos seriam destruídos pelo anticristo, todos seriam destruídos pelo cálice, pelas trombetas da ira de Deus sobre a terra. Mas é interessante que Romanos 11, 25 e 26 diz que um dia todo Israel será salvo. E quando todo Israel for salvo, eles virão o Senhor vindo em glória. Como que Israel vai ver Jesus voltando em glória para a terra se todo mundo morreu? Vai ter muito judeu no céu voltando com Jesus, no fim da tribulação, mas muitos estarão vivos. A Bíblia diz que muitos estarão vivos. Se a tribulação fosse mais prolongada, nenhum judeu e nenhum cristão estaria vivo na volta do Senhor. Mas ele diz que muitos estarão vivos e verão ele voltando para a terra. E mais do que isso, ele vai dizer aqui no versículo 22, por que Deus estabeleceu um tempo para a grande tribulação? Por causa dos seus eleitos, por causa dos seus escolhidos. É isso que ele diz aqui no versículo 22. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, não vão durar para sempre. Muitos serão salvos em Jesus, por amor a Jesus, durante a grande tribulação. Durante esse período de sofrimento e perseguição, muitos vão sim se converter. Muitos vão sim se voltar a Deus. Muitos vão se negar à marca da besta, que Apocalipse fala. Muitos vão morrer nas mãos do anticristo, mas muitos vão continuar vivos e aqui pregando Jesus sobre a face da terra. Uma coisa importante para nós, irmãos, é que muitas vezes a gente situa a escatologia no futuro distante, que não tem nada a ver com a gente. Eu já disse isso aqui para vocês, de todas as áreas da teologia, a escatologia é a área que eu mais gosto, que eu mais amo. A escatologia é a área que eu mais admiro, porque a escatologia não serve só para preencher, para satisfazer a minha curiosidade sobre o futuro. Não é por isso que eu estudo escatologia, porque eu amo escatologia. Porque estudar o futuro me ajuda a viver melhor no presente, me ajuda a ser mais santo hoje, me ajuda a querer fugir da ira de Deus no futuro, me ajuda a querer pregar mais o Evangelho no presente, e me ajuda a entender que se esse Deus é gracioso a ponto de salvar pessoas no período do fim dos tempos, quanto mais nos dias de hoje, que nós não enfrentamos desgraças tão grandes. Se há verdade para o futuro, há verdade para o presente. Quando nós enfrentamos tribulação hoje, se no período da grande tribulação vai ter salvação para pessoas, se nesses momentos que nós vivemos hoje, que não é período de tribulação, de grande tribulação, o anticristo não está por aí trazendo pragas sobre a terra, a ira de Deus ainda não está sendo derramada sobre a terra, neste período nós também podemos enfrentar algumas tribulações que não se comparam com as do porvir. Mas se lá no porvir Deus traz libertação, quanto mais hoje? Se nós enfrentamos dificuldades hoje, nós precisamos nos lembrar que o mesmo Deus que trará alívio no futuro, traz alívio no presente, porque trouxe alívio no passado. A Bíblia ensina para mim e para você que todas as dificuldades pelas quais nós passamos, Deus está olhando para cada uma delas. 1 Coríntios 10, 13 diz para nós, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos os homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, provados, além do que podem suportar.
mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar todas as dificuldades que nós passamos hoje. O Deus que vai agir no futuro é o mesmo Deus que age no presente. Então, se nós estamos passando por tribulações hoje, Deus é poderoso para nos livrar dessas tribulações. Ele é poderoso para nos dar escape. Ele é poderoso para nos dar forças para lidar com as dificuldades do presente. Se Ele vai dar forças para as pessoas lidarem com as dificuldades da tribulação, quanto mais hoje, aquilo que a Bíblia chama do nosso leve e momentâneo sofrimento, as nossas leves e momentâneas tribulações. O período da grande tribulação vai ser um período de um sofrimento inigualável. O período da grande tribulação vai ser um período de graça atenuante, uma graça que vai diminuir o nosso sofrimento. Mas por fim, aqui em Mateus capítulo 24, o período da grande tribulação vai ser um período de engano esclarecedor. O texto vai continuar e vai dizer para nós, versículo 23, Mateus 24, versículo 23. Se, então, alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois virão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Versículo 26. Assim, se alguém lhes disser, Ele está lá no deserto, não vão. Ou, ali, Ele está ali, dentro daquela casa, não creiam. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Nós vamos estudar só até aqui hoje. Mas uma última característica do período da grande tribulação é que o período da grande tribulação será um período de engano esclarecedor. A despeito do anticristo, irmãos, mesmo o anticristo estando na terra, promovendo desgraças, ainda assim se levantarão muitos falsos cristos e falsos profetas. Agora, esse engano ele é bom, isso é importante, por quê? Porque esse engano ele faz uma divisão, ele mostra quem é quem. Ele mostra quem são as pessoas que realmente creem no verdadeiro Cristo, que entregou a sua vida por elas na cruz, que creem na palavra de Deus, que creem que Ele voltará do jeito que a Bíblia mostra, não de um modo oculto, de um modo escondido, dentro das casas, não que creem em falsos profetas. Falsos profetas sempre existiram, e pasmem, eles vão continuar existindo até na grande tribulação. Apesar de existir o grande anticristo, haverão falsos cristos neste período da tribulação. Eles sempre aparecem nos períodos onde as pessoas estão fragilizadas, onde as pessoas estão doentes, onde a pobreza, onde a miséria, sempre esses desgraçados aparecem. Desgraçados sim, porque não tem a graça de Deus dentro deles. Eles aparecem para roubar pessoas. É o momento onde os falsos cristos, os falsos profetas se levantam. E no período da tribulação, da grande tribulação, não vai ser diferente. Eles vão surgir. E eles vão surgir para tentar enganar pessoas, para ganhar dinheiro. As pessoas vão precisar de muito dinheiro nesses dias terríveis, dias difíceis. Na tribulação não vai ser diferente. Olha o versículo 23. Versículo 23 diz, inclusive, que eles vão ter seus súditos, seus seguidores. Então, se alguém lhes disser, quem que vai dizer? Vai dizer quem está seguindo. Olha, ele está lá. Olha, o Cristo voltou. Olha, ele está ali. Não acreditem. Sempre que existir um falso profeta, um falso Messias, ele vai ter seguidores. Ele vai ter seguidores. Mas é interessante porque o versículo 24 diz que nos últimos dias eles farão obras incríveis, milagres incríveis. Olha o versículo 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Essa expressão que Jesus usa aqui, grandes sinais e maravilhas, é a mesma expressão usada para o período das pragas do Egito. Quando Moisés realiza aquelas coisas no Egito, a Bíblia chama aquilo de grandes sinais e maravilhas, é a mesma expressão aqui. O que Jesus está dizendo é que no período da grande tribulação, haverão pessoas que realizarão milagres incríveis sobre a terra, farão coisas incríveis, para, se possível, enganar até os eleitos, para enganar muitas pessoas serão enganados por eles.
Nós precisamos entender e lembrar que Deus é a maior fonte de poder do universo, mas Ele não é a única. Satanás também tem poder para fazer coisas sobrenaturais. Lembra dos magos do Egito? Eles também realizaram milagres diante de Moisés. Eles também faziam as suas magias ali diante de Moisés. Então Deus é a maior fonte de poder, mas Ele não é a única. E nos últimos dias, Satanás dará poder para falsos cristos, falsos profetas, enganarem pessoas. Porque ele não quer que as pessoas creiam em Jesus. Ele não quer que as pessoas creiam no verdadeiro Messias. Ele quer que as pessoas se enganem e vão junto com ele para o inferno. É isso que ele deseja. Ele deseja que as pessoas se auto-enganem. E agora, gente, a gente nem precisa fazer muito milagre para enganar as pessoas. A gente nem precisa fazer grandes milagres para enganar as pessoas. Veja esses profetas da internet. Benihim. Você já viu esse cara? Alguém já leu Bom Dia Espírito Santo? Não perca seu tempo. Benihim, gente, a maior fraude da última década. Ganhou milhões de dólares. Jogando paletó e as pessoas caindo. Que cura ele realizou? Que milagre ele realizou? Nenhum. Mas as pessoas seguem e consomem o que ele escreve aos baldes. Porque as pessoas gostam de idolatria. As pessoas gostam de ser enganadas. É muito interessante que talvez você esteja perguntando assim, pastor, por que os falsos profetas têm tantos seguidores? Por que eles arrecadam tanto dinheiro? A Bíblia já ensina pra gente isso. 2 Timóteo diz por quê para mim e para você. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá um tempo, e já chegou, a gente já vive esse tempo, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas odeiam estudar a Bíblia. Pelo contrário, elas vão sentir coceira nos ouvidos, elas vão querer ouvir coisas que agradem elas, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmas mestres. Elas vão procurar um mestre que fale aquilo que ela quer ouvir, vão se recusar a dar ouvidos à verdade, vão se voltar para os mitos. Esses dias já chegaram e eles vão se intensificar no fim. Se hoje esses maloqueiros de internet, esses sem vergonha de internet, não realizam milagre nenhum, e as pessoas já seguem eles. Imaginem no fim dos tempos, quando os falsos profetas, os falsos cristos vão realizar milagres. Gente, o Henrique Cristo tem seguidor. O Henrique Cristo, aquele velho chapado, tem seguidor. Imagine quando falsos cristos surgirem, realizando milagres de verdade sobre a terra. Muitas pessoas vão segui-los. Ah, mas eles não são bonzinhos. Não, eles estão desviando o foco do verdadeiro Cristo, do verdadeiro enviado de Deus. E só há salvação em um Messias, Jesus Cristo. Só Ele salva. O tempo do fim, os tempos do fim, serão um tempo de enganação de muitos. E ele vai dizer aqui, versículo 24. Eles virão para que, se possível, possam enganar até mesmo os eleitos. Mas não podem enganar os eleitos. Os eleitos de Deus não são enganáveis. Eles não têm como enganar os eleitos de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 26 e 27. Anota aí, você vai ler depois. Porque eu já estou estourando o tempo aqui só para variar. 1 João 2, 26 e 27. Diz que nós, que somos crentes, recebemos uma unção do Espírito Santo. Uma unção que nos protege das heresias. Que faz com que a gente não precise de novos ensinos. Que nos contentemos com o ensino da palavra de Deus. Eu e você somos inenganáveis. Não sei se essa palavra existe. A gente não é enganável. Os eleitos de Deus não são enganáveis. Mas aqueles que não são cristãos, eles são enganáveis sim. E serão enganados. Muitos serão enganados. Muitos adorarão o anticristo. E o pouco daqueles que querem, que duvidam do anticristo, vão ser enganados por falsos cristos. Versículo 26. Eles vão falar assim... Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam. Está naquela casa, não vão. Sabe por quê? Porque a primeira vinda de Jesus foi discreta. Foi numa manjedoura. Mas a segunda vinda de Jesus não vai ser discreta. Não vai ser num deserto escondido de todo mundo. Não vai ser numa casa para algumas pessoas verem. A segunda vinda de Jesus, versículo 27, será como um relâmpago, um raio que vai abrir os céus. E todo o olho verá Jesus Cristo voltando sobre a terra. Não vai ser escondido, vai ser visível para todo mundo que estiver vivo. A segunda vinda de Jesus vai ser algo cinematográfico. Hollywood nunca vai conseguir produzir isso. Mas vai ser algo dramático, algo que todo mundo verá, todo o olho verá. Do norte a sul, do leste a oeste, os céus vão se abrir e Jesus descerá em glória. Todo mundo verá ele voltando, ele não vai voltar escondido.
Não vai voltar escondido e nem vai voltar de modo espiritual, como a Ellen White disse que ele voltou há vários anos atrás. Não é assim que ele vai voltar. Ele vai voltar de modo físico, corpóreo, assim como ele foi, ele voltará. Ele voltará para reinar. A gente vai falar mais sobre a volta dele na semana que vem. A partir do versículo 29 fala sobre a volta dele. Mas por que, pastor, esses falsos messias, esses falsos cristos vão se levantar? Porque é importante que as pessoas sejam divididas em dois grupos. Aqueles que creem no verdadeiro Cristo e aquelas que buscam Cristos para si, buscam falsos messias, buscam falsos profetas. Ele vai terminar explicando isso no versículo 28 com uma ilustração. Um ditado que Jesus vai citar aqui. Versículo 28. Porque onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Do que Jesus está falando aqui? Calvino, irmãos, Calvino achava que o cadáver aqui é Jesus. E os abutres são os crentes que vão comer a carne dele. Eu não concordo com ele, não, eu acho que não é isso que Jesus está dizendo aqui. Eu entendo que o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que nós não sabemos, assim, a gente não sabe muito bem o significado, mas uma coisa a gente sabe. O que abutre busca? Carne podre. Carne podre. Abutre não quer carne saudável. Não adianta você comprar 1 quilo de filé mignon e jogar. Ele vai esperar apodrecer, que daí ele vem comer. É isso que abutre busca. Eu entendo que o que Jesus está falando com essa ilustração, com esse ditado aqui no versículo 28, é que sempre que a gente vê um cadáver, a gente vê o quê? Abutre ali. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: abutres querem carne podre, querem comida podre. Os incrédulos querem o quê? Comida podre. O verdadeiro Filho de Deus quer o quê? Comida saudável, alimento saudável. Quer crer em Cristo, na sua palavra. Ele está mostrando aqui para nós que essas pessoas que buscam falsos profetas, ele está mostrando para nós que essas pessoas que buscam falsos messias não são irmãos, são abutres, querem carne podre. Eles não são seguidores do verdadeiro Cristo. Eles não querem um alimento saudável que Jesus veio trazer, o pão da vida. Eles querem carne podre. O alimento de Deus é saudável, traz vida. Mas a carne podre dos falsos messias, a carne podre dos falsos cristos, afasta a gente de Deus. É disso que ele está falando. Se a sã doutrina não é o alimento que você gosta, com todo respeito, você é um abutre. Se a sã doutrina não te satisfaz, se estudar a Bíblia não te traz prazer e alegria, você é um abutre, você está buscando carne podre, você está seguindo falsos profetas que dizem aquilo que você quer ouvir, você vai para o inferno. Nós precisamos estudar escatologia para entender essas verdades. Os filhos de Deus não buscam carne podre, os filhos de Deus buscam um alimento saudável, o pão da vida, que Jesus veio trazer, o próprio e verdadeiro Cristo, não falsos cristos, carne podre, mas a verdadeira carne, o verdadeiro sangue, a carne, o sangue de Jesus, o verdadeiro Messias, que morreu por nós na cruz. Busquemos então, irmãos, o verdadeiro Messias. O período da grande tribulação vai ser um período de grande sofrimento, vai ser um período de graça atenuante, vai ser um período de engano esclarecedor, que vai dividir a humanidade em dois grupos. Aqueles que creem em Jesus, que morreu e ressuscitou, e aqueles que creem em cadáveres, aqueles que creem em carne podre, aqueles que creem no anticristo. Estes serão lançados no inferno, estes herdarão o reino junto com Jesus Cristo. Estudar a escatologia é importante para mim e para você, porque nos ajuda a perceber a seriedade e a severidade com que Deus trata o pecado e com que Deus trata o seu Filho, o único Messias que existe, Jesus Cristo nosso Senhor. O meu desejo é que você se volte para Jesus enquanto é tempo, é que você creia em Cristo Jesus enquanto é tempo, é que você se alimente da Bíblia enquanto é tempo, é que você pare de buscar profetas que vão falar o que você quer ouvir, seja um profeta político, seja um profeta espiritual, seja um profeta financeiro, que você pare de se auto-enganar, buscando pessoas que dizem o que você quer ouvir para a sua vida ser melhor. A sua vida só vai ser melhor quando você crer em Jesus Cristo, que veio, viveu, morreu e ressuscitou, pagando o preço do meu e do seu pecado, mas um dia voltará para reinar sobre a terra, junto com os seus. E eu quero voltar junto com Ele, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, e o meu desejo é que Ele seja o seu também. Eu quero orar por nós, por todos nós que somos filhos de Deus, eleitos de Deus, temos a marca de Deus e não passaremos pela tribulação. É assim que nós cremos. Eu quero orar por todos nós. E quero orar por você também, que ainda não é um filho de Deus, que ainda não se voltou a Jesus,
que ainda não buscou Jesus como seu Salvador e ainda não se tornou um filho de Deus por direito, por adoção. Eu quero orar por você, para que Deus faça com que você se volte para Cristo e encontre nele a salvação da sua alma. Vamos orar mais uma vez. E na semana que vem, nós vamos continuar estudando Mateus 24 e veremos como será a volta de Jesus. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, para nos confrontar, transformar, convencer do nosso pecado, da tua justiça e do juízo que virá sobre a terra. Nós te agradecemos por Jesus, o justo, o santo do Senhor, que veio à terra para nos perdoar, pagar o preço dos nossos pecados. Morreu, mas ressuscitou e hoje está no céu, aguardando o momento de voltar. E um dia voltará. Voltará para cumprir o que os profetas viram. Voltará para reinar sobre a terra, trazendo um período de paz, de justiça, de equidade sem igual. Voltará com os seus santos, vencendo de vez todo o mal, vencendo o anticristo. Nós te agradecemos por Jesus, a verdadeira carne, saudável, que traz salvação. Não um cadáver podre, do qual muitos seguem. Deus, obrigado porque nós cremos em Jesus. Dá, Senhor, que se tem alguém assistindo essa mensagem, que este que ainda não te conhece, possa se voltar para Cristo, como o pão da vida, que veio trazer salvação para todo aquele que nele crê. Que este possa buscar nas Escrituras, na Palavra de Deus, as respostas para a sua alma, e não em mentiras pregadas por homens que só querem lucro, só querem fama e dinheiro e poder. Senhor, que possamos ser, enquanto estivermos aqui, filhos teus, que pregam a tua palavra, que trazem pessoas ao conhecimento da verdade, da luz de Jesus. Abençoe o teu povo, abençoe o teu filho, abençoe cada um dos teus filhos que assistem esta mensagem neste tempo agora. Que enquanto Jesus não voltar, possamos ser fiéis. E que quando Ele voltar, para nos levar até Ele, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, possamos ser encontrados fiéis também. Senhor, que enquanto estamos vivendo aqui e as trombetas não tocam, possamos levar a sério a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.